pode assentados, abrir a Bíblia. Em Isaías, capítulo 52, leremos dos versos 13 ao 15. Sentados. Na realidade, seria bom a gente ler todo o capítulo 53 também, mas como ele é bastante conhecido, os irmãos, quem não está tão familiarizado, depois leia em casa, por favor. Oportunamente nós vamos tratar na sequência. Então, hoje nós vamos nos deter mais nos versículos 13 até o versículo 15. Mas tendo em mente já o que vem logo a seguir, que é o capítulo 53, ok? Então, os irmãos acompanhem. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a de outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Que Deus aplique essa palavra ao nosso coração. Estamos diante de um grande livro, ou do grande livro, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Mas estamos também diante de um texto da Escritura, que é dos escritos de Isaías, que é considerado um dos profetas maiores. Lembrando que profeta maior é aquele que escreveu mais, o livro é mais volumoso. Mas não é só por causa disso que consideramos Isaías como o grande profeta, um profeta maior. Pela sua quantidade, pelo volume que ele escreve, mas também pelo conteúdo que ele traz. E estamos também diante de um texto que é tremendo. Um texto que talvez seja um dos mais conhecidos do livro de Isaías. É verdade, se perguntar, o que você lembra de Isaías? Alguém vai falar, eu lembro de Isaías 9:6. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e etc. Seu nome será maravilhoso, conselheiro, etc. Alguém vai lembrar de Isaías 40 também, lá no final, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor, e etc. Mas geralmente Isaías 53 é um dos textos mais conhecidos. E não só conhecido, mas a sua narrativa é tão viva, tão eficaz. Lembrando que Isaías foi escrito mais ou menos 700 anos antes de Cristo vir ao mundo. Mas eu digo que essa descrição, ela é assim, tão viva, tão marcante, ela ressalta, é como se estivesse assim, em alto relevo essa leitura. Eu tinha um professor de seminário, a gente chamava carinhosamente de Tio Bob, né? Era Robert Brennan, o nome dele, era professor de evangelismo. E acho que eu já contei isso alguma vez aqui. Ele trabalhava especialmente entre o povo judeu. E uma vez ele estava evangelizando um judeu que não tinha assim, tanto conhecimento da Escritura, como deveria ter, como judeu, mas ele estava falando a respeito de Jesus, etc., e leu Isaías 53. Quando ele terminou de ler Isaías 53, o judeu falou assim com uma certa veemência para ele, dizendo o seguinte: nós não aceitamos o Novo Testamento. E ele falou: não é o Novo Testamento, é o Antigo Testamento. Tão vívida que essa leitura de Isaías 53, a descrição do sofrimento de Jesus, especialmente o sofrimento de Jesus ali na cruz, que aquele homem pensou que se tratava de uma narrativa de algum evangelista, certamente que ele não conhecia muito bem. Eu ia falar, na realidade, hoje a partir do capítulo 53, mas depois eu percebi que não dá para a gente falar de 53 sem voltar um pouquinho aí, pelo menos nesse finalzinho do 52. Mas aí me veio à mente também o seguinte: eu deveria começar então, lá no começo de Isaías. Mas a gente ia gastar um longo tempo para chegar até aqui, né? Então peguei aqui o capítulo 52, esse finalzinho, para a gente conversar alguma coisa, pensando nessa ideia de um Messias sofredor. Este texto, ele é considerado, na realidade, é um tipo de um cântico, um poema. Existe no livro de de Isaías, alguns poemas que começam aqui no capítulo 42, se você depois tiver um pouquinho de capricho, você vai achar lá no capítulo 42, verso 1 a 4, um poema ou um cântico que fala a respeito do servo,
no capítulo 49, verso 1 a 6, no capítulo 50, do 4 até o 11, e no capítulo 52, do 13 até o final do capítulo 53. E o texto que nós temos diante de nós, especialmente aqui nessa parte que nós lemos, e a parte do 53, normalmente a gente foca nesse aspecto e é tratado como o texto que fala do Messias sofredor. Lembrando que o judeu, de alguma forma, ele tinha sempre aquela expectativa de que o Messias viria. Aliás, alguns até hoje, porque eles creem que o Jesus que veio não é o Messias esperado. Porque eles tinham uma ideia de um Messias que haveria de vir já na sua plenitude de glória, implantar um reino humano e haveria de governar então as nações, e eles, o povo de Deus, haveria de governar juntamente com Jesus. Então eles olham, esse texto é olhado muitas vezes pelos judeus como um texto assim muito obscuro, porque eles esperam ainda o Messias que virá na sua plenitude de glória. Então a gente olha assim geralmente como o texto que trata do Messias sofredor, mas alguém já disse que na realidade essa é uma composição triunfal, falando a respeito do triunfo do Messias, ou seja, o triunfo de Jesus, porque na realidade essa ideia está aqui. Veja que nesse texto Deus anuncia, né, começa dizendo lá, eis que o meu servo procederá com prudência, etc. Né? Então Deus anuncia a exaltação do servo, apesar da humilhação pela qual ele haveria de passar, e para ele realizar o seu propósito, que era fazer a vontade de Deus e nos trazer a salvação. Podemos dizer que esse texto do início aqui do 13 até o 15 é um resumo ou uma apresentação sintetizada da humilhação, da obra e da exaltação de Cristo, que é apresentado aqui como servo. Você observe aí que servo aparece com letra maiúscula. Evidentemente que esse servo que é apresentado aqui é uma figura de Cristo, é uma alusão a Cristo, ou seja, fala do Messias, fala de Cristo. Alguns intérpretes dizem o seguinte: esse servo aqui pode não ser Cristo, pode ser que não esteja falando de Jesus. Um comentarista diz o seguinte, fala, olha, se aqui não se referia ao Messias, se esse texto não for messiânico, então toda a escritura que fala do Messias no Antigo Testamento não teria sentido. Mas assim, tem uma certa razão quando alguém fica em dúvida, será que esse servo apresentado aqui é realmente o Messias? É realmente Cristo? Porque especialmente em Isaías aparecem vários personagens, ou na Bíblia aparecem vários personagens a quem Deus chama de meu servo. Por exemplo, Deus chama Israel de meu servo, quer dizer, a nação de Israel ele chama como meu servo. Deus chama Davi como meu servo. Deus chama Moisés de meu servo. Deus chama Ciro. Ele usa uma outra linguagem, mas no fundo ele está dizendo isso, ele chama de Ciro de servo também. Chama Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele chama também de meu servo. Chama Isaías de meu servo. Chama Eliaquim, outro personagem bíblico, de meu servo também. Mas quando você olha o próprio contexto aqui, e as características desse servo que é apresentado aqui, não se encaixa nenhum outro personagem, não se encaixa Israel, mas a gente percebe nitidamente que aponta ou está falando, na realidade, de Cristo, e está falando de Jesus. Agora quero considerar com os irmãos essa primeira declaração que faz aqui no verso 13. Se tem com a Bíblia aberta, e permaneça, por favor, com a Bíblia aberta. Veja a primeira expressão que aparece. Eis que o meu servo procederá com prudência. Estamos com isso em mente, que o texto, esse servo que é apresentado aqui, está falando a respeito de Cristo. Então, primeiro destaque que eu faço aí é o seguinte, ele diz, eis que o meu servo procederá. Procederá aqui significa o quê? Ele vai agir, fala a respeito dos atos de Jesus, fala a respeito da obra que Jesus haveria de fazer, fala a respeito de tudo aquilo que Jesus haveria de fazer. E diz que ele procederá com prudência. O que vem a ser prudência? Podemos dizer o seguinte, fazer as coisas com prudência é fazer as coisas certas, da maneira certa, no tempo certo, realizando todas essas coisas até a sua conclusão, não parando pela metade, não deixando a sua obra pela metade, mas indo até o final. É também fazer as coisas com cautela,
é também fazer as coisas com inteligência, é fazer as coisas também com habilidade. Então, Deus está falando aqui a respeito de Jesus, essa profecia messiânica, dentro desse cântico messiânico, está dizendo, eis que o meu servo procederá com prudência, ou seja, fará todas as coisas dentro deste âmbito. E quando a gente pensa e olha o que Jesus fez na realidade, nós vemos que ele procedeu na realidade com prudência. Ele fez a obra que ele tinha para fazer, ele fez da maneira certa, da maneira que agradava ao Pai. Lembra que até o Pai fala pelo menos 2 ou 3 vezes, a Bíblia registra, quando o Pai vai dizer a respeito do Filho: este é o meu Filho amado, em quem a minha alma se compraz. Lembremos também que Jesus ele faz a sua obra de uma forma completa, né? E observe também o seguinte, aqui, aliás, tudo que Jesus fez na realidade foi também com bastante prudência. Olha os ensinos de Jesus, a maneira como ele ensinava. Era com inteligência, era com habilidade, ao ponto de despertar nas pessoas aquela famosa declaração: nunca ninguém falou como ele falou. A gente vê muitas vezes as multidões admiradas da maneira como Jesus pregava, da maneira como ele falava, porque a Bíblia registra lá, porque ele falava não como os escribas e os fariseus, mas ele falava como alguém que tinha autoridade, como alguém que tinha poder. As palavras de Jesus, e lembramos já não faz muito tempo aqui, que somente Jesus é que podia usar, por exemplo, certas expressões que ele usou, como eu sou o caminho, a verdade, a vida, eu sou a porta, eu sou a videira verdadeira, eu sou a luz do mundo e assim por diante, né? Era o ensino de Jesus que tinha todas essas características de alguém que procedia com prudência, é alguém que levou a cabo a obra que ele tinha para realizar. Observe também que no texto ele é chamado de servo. O que é um servo na realidade? E olhando dentro desse contexto, Jesus é o servo que veio para cumprir a vontade do Pai. Jesus falou isso algumas vezes no seu ministério, ele dizia o seguinte: a minha vontade é fazer a vontade daquele que me enviou. Exatamente nessa posição de servo. Então ele procederá, e ele procedeu na realidade com prudência em todo esse sentido, na maneira como ele ensinava, na maneira como ele dava resposta àquelas perguntas capciosas que eram feitas sobre ele. É lícito pagar tributo a César? Essa mulher que foi apanhada em adultério, a lei manda apedrejar, tu que dizes, sempre procurando apanhar Jesus em alguma coisa, e ele sempre procedendo com prudência, dando uma resposta adequada, dando um ensino adequado e concretizando a obra que ele tinha para concretizar. A Bíblia diz até que ele, nessa questão dele concretizar, de fazer a obra certa, no tempo certo, da maneira certa, etc., cumprindo exatamente os requisitos dados pelo Pai. A Bíblia diz lá, por exemplo, o próprio Jesus declarou isso, que ele consumou a obra que Deus havia dado para ele. Ele fala isso na oração sacerdotal, João 17, verso 4. Ele diz: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Ele não tinha nem consumado ainda, mas a consumação da sua obra era tão certa, tão segura, que ele já podia declarar de antemão: eu consumei a obra que o Pai confiou para que eu fizesse. Ao ponto de que quando Jesus estava pregado na cruz, nós vimos numa daquelas 7 palavras, qual que é aquela palavra que se afina, aqui agora se aplica, é o tal do tetelestai, né? Que significa está consumado, né? Veja, eis que o meu servo procederá com prudência. Ele fez isso em todo o seu ministério e fez isso realizando a morte ou a obra que o Pai tinha para ele realizar. Mas observe aqui, eu quero chamar a atenção sobre um aspecto, quando Deus diz aqui a respeito desse testemunho, a respeito do Filho. Ele diz lá: eis que o meu servo procederá com prudência. O meu servo. Jesus é apresentado como servo de quem? É o servo do Pai. Por isso ele diz: eu vim para fazer a vontade do Pai. Por isso ele consumou a obra. Ele fez tudo aquilo de tal forma que foi aceito pelo Pai. Por isso que também no final da sua crucificação, ele podia entregar nas mãos do Pai o seu Espírito, porque ele tinha realizado toda a obra que tinha para fazer. Mas o que eu quero chamar a atenção em relação a esse aspecto, quando ele diz lá, ou quando Deus dá esse testemunho: eis aqui o meu servo. Ele é servo
de Deus, e não servo nosso ou de quem quer que seja. Quando ele esteve diante do governador Pilatos, lembra, ele estava sendo julgado por Pilatos, Pilatos disse o seguinte, está lá em João 19, versos 10 e 11. Então Pilatos o advertiu. Pilatos fazia as interrogações, etc. e tal, e Jesus não respondia nada. Então Pilatos advertiu: não me respondes? Não sabes que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu-lhe Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. O que eu quero mostrar com isso? O pai ali em Isaías 52:13, ele diz: o meu servo procederá com prudência. Então Jesus, ele é o servo de Deus, não é servo de homens. Quando Pilatos quis mostrar autoridade sobre Jesus, querendo tratá-lo como se ele fosse o servo e ele fosse o Senhor absoluto, porque é assim que ele se via, Jesus simplesmente recusa, dizendo o seguinte: olha, você não teria nenhuma autoridade se do Pai não te fosse dado. Semelhante coisa acontece quando Jesus está diante de Herodes. Pilatos era um governador, era uma autoridade. Herodes era um rei. E a Bíblia fala que Herodes esperava ver Jesus fazer algum sinal. Está lá em Lucas 23, 8 e 9. Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito. Esperava também vê-lo fazer algum sinal. E de muitos modos o interrogava. Jesus, porém, nada lhe respondia. Jesus, na realidade, ele é servo de Deus. Ele veio nessa posição de servo de Deus e não na posição de servo de homens, independentemente da autoridade que as pessoas pudessem ter. Pilatos era governador, Herodes era rei, mas ninguém tinha de fato autoridade sobre ele. Onde eu quero chegar com isso? Os irmãos já devem ter visto, por aí eu já mencionei alguma coisa sobre isso também. Eu ouvi dizer de um pastor que numa certa igreja, ou em algum programa, alguma coisa aí, em algum lugar, ele orava e dizia mais ou menos assim: Jesus, eu te ordeno que cures, ou que faça isso, ou que faça aquilo. É verdade que isso é o cúmulo do absurdo, chega a ser blasfema uma declaração dessa. É o homem, o criador, o pecador, o miserável, que carece da graça de Deus, que carece da misericórdia de Deus, se colocando na posição de autoridade, e tratando Jesus como se Jesus fosse o seu servo. E aí chega a dar ordens para Jesus. Eu sei que nós jamais chegaríamos a um absurdo desse. Qualquer pessoa que tenha, ou que tivesse, que tem muito mais do que isso, mas tivesse o mínimo de juízo, não se atreveria nem a pensar sobre isso. Se algum sentimento desse gênero passa na nossa cabeça, imediatamente nós nos prostramos no coração diante do Senhor, clamando por perdão. Senhor, tem misericórdia de mim, que isso não passe na minha cabeça. E não passa mesmo. Mas, por outro lado, às vezes não passa exatamente isso, mas passa algum tipo de sentimento, quase que como se a gente estivesse querendo dar ordens para Jesus. Quando as coisas estão bem, não, ninguém tem problema com isso não, mas quando as coisas estão dificultosas, quando, por exemplo, alguém já está um bom tempo procurando emprego, precisando do emprego, a situação já está difícil demais, já está quase insuportável, a pessoa ora a Deus no começo: Senhor, seja feita a vontade do Senhor, a maneira que nós oramos e devemos orar. Mas o tempo vai passando, e nós começamos a questionar a Deus: Senhor, por que o Senhor não me ouve? Senhor, por que o Senhor não faz isso? E nós entendemos, especialmente quando nós cremos na soberania de Deus, quando nós cremos em quem é o nosso Deus, que Ele é o Todo-Poderoso, que as coisas para Ele não existe nada difícil, não existe nada impossível. E nós começamos a olhar e a conversar com Deus mais ou menos o seguinte: Senhor, é tão fácil para o Senhor resolver esse problema, é tão fácil abrir uma porta de emprego, é tão fácil para o Senhor curar a pessoa que está doente pela qual nós estamos intercedendo. Senhor, é tão fácil resolver este problema que a gente está enfrentando lá no nosso lar, na nossa família, é tão fácil. E nós começamos quase lá no coração dizer: Senhor, faça isso. Ninguém vai, em sã consciência, dizer isso,
Mas nós chegamos muito próximo disso quando nós desejamos demais determinadas coisas e não entendemos os caminhos de Deus, ou queremos pelo menos entender, mas não cabe a nós entender os caminhos de Deus, mas simplesmente nos submeter à vontade dEle. Chegamos quase a tratar Jesus como se Ele fosse o nosso servo. Ele não é o nosso servo. Devemos tomar cuidado também com outra questão que às vezes acontece daqui e dali. Eu sei que não é por maldade, mas às vezes por falta só de pensar e de colocar as coisas no devido lugar. Tinha um presbítero lá em Ji-Paraná que ele costumava orar assim, toda vez que ele orava aquilo me incomodava. Ele dizia mais ou menos na oração, era uma forma assim meio simples de orar, mas ele dizia mais ou menos, determinado assunto que ele estava pedindo, ele orava, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. Ou às vezes usa no plural, que o plural majestoso aí parece que ele abranda um pouco, né? Nós queremos isso e nós queremos aquilo. Chega muito próximo daquela questão, né? Nós exigimos isso. Senhor, nós queremos. O Senhor tem que fazer aquilo que nós queremos. Aí eu digo, melhor do que se alguém tem esse tipo de oração, pelo menos não tenho observado, mas se alguém tem algum tipo de orar assim, que acho que às vezes é uma forma de orar, antes disso devemos suplicar. Senhor, nós pedimos, nós suplicamos. Essas são expressões as quais nós devemos usar. Tomar cuidado com isso. Não é de todo errado quando alguém ora assim. Às vezes na inocência, na simplicidade, mas é algo que deve ser evitado. Olhando versos 14 e 15 agora, observe lá. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado, verão, e aquilo que não ouviram, entenderão. Veja que aqui está um contraste, um paralelo entre a humilhação e a exaltação de Cristo. Primeiro fala lá, como pasmaram muitos à vista dele. Explica, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que outro qualquer. Mas aí do verso 15 diz lá, assim causará admiração às nações e os reis fecharão a sua boca, evidentemente falando agora da exaltação de Cristo, por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado, verão, e aquilo que não ouviram, entenderão. Esse paralelo, ao mesmo tempo que lá na humilhação de Jesus, ele foi humilhado, e as pessoas se admiraram disso, pasmaram diante disso, mas na sua exaltação também há uma admiração possivelmente maior ainda. Pensando nessa humilhação que descreve aqui no verso 14, observe bem o que Isaías diz. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que a dos outros filhos dos homens. A ideia que dá aqui é que a brutalidade que foi feita contra Jesus foi tão grande que ele ficou, na realidade, quando pensamos na crucificação de Jesus, que faz parte da humilhação de Jesus, lembrando que a humilhação de Jesus não foi só na crucificação, desde o seu nascimento, vamos ver isso mais para frente, mas pensando especialmente na crucificação, ou desde antes, quando o esbofetearam, quando lhe colocaram coroa de espinho, e quando o maltrataram de tantas formas que a Bíblia não entra em todos os detalhes, mas o texto aqui de Isaías diz que ele ficou completamente desfigurado, mais do que qualquer outro. Tal foi a brutalidade com que Jesus foi tratado ali pelos homens maus, mas lembrando que, de alguma forma, era o propósito de Deus que ele passasse por aquele tipo de experiência. Mas o que eu quero destacar com isso é exatamente essa questão. Veja, essa brutalidade foi tão grande em relação a Jesus, mais do que para qualquer outro. Lembremos que ao lado de Jesus, 2 pessoas foram crucificadas também. Certamente não foram desfigurados igual Jesus foi. Outras pessoas foram crucificadas também, porque era uma das penas mais terríveis que um criminoso podia receber.
também não foram tão desfigurados assim. Por essa razão é que Isaías diz que ele foi tão desfigurado ao ponto de que ninguém mais teve uma experiência daquela. Veja, essa foi uma humilhação tão grande, tão terrível para Jesus, que o levou ao ponto mais baixo possível. E ele tinha que descer a esse ponto mais baixo possível para nos alcançar. Porque o homem, no seu pecado, na sua queda, não teve um pequeno deslize, como querem geralmente os arminianos, os pelagianos e os semipelagianos. Mas a queda do homem foi lá embaixo. Não tinha jeito de abaixar mais a miséria, a contaminação, o que o pecado fez no homem, ao que nós chamamos de depravação total. A Silvia estava contando ontem a respeito lá onde ela trabalha, e lá bem em frente estava a extensão do carnaval. E quem já assistiu alguma coisa nesse sentido, quem assistiu já a Parada Gay, sabe que é podemos dizer assim, a ponta do iceberg da maldade do homem, da depravação do homem, de quanto que o homem consegue abaixar na sua miséria, ele consegue se afundar no seu pecado. A Silvia estava dizendo, alguém não crente disse o seguinte: essas pessoas não parecem gente, parecem mais bicho do que gente. Mas na realidade, os bichos, né, a dona Marlene vai dizer isso, né, não ofenda os animais, né, não ofenda, porque os bichos, eles não chegam a uma depravação moral, espiritual, social, igual as pessoas se abaixam. Aí a gente olha aquelas pessoas lá e diz, realmente, essas pessoas aí abaixaram ao nível mais baixo, profundo. E nós? Nós ficamos ali na média, nós somos da média para cima, quem sabe? Não, nós estávamos exatamente lá embaixo. Essa humilhação que Jesus recebeu aqui, desde o seu nascimento, especialmente ali na cruz também, era a humilhação que ele chegava o mais baixo possível. Mas depois a sua exaltação foi a mais alta possível também, porque a Bíblia diz lá que Deus o exaltou de uma forma soberana e lhe deu nome que está acima de todo nome. Mas um outro detalhe a observar aqui, que eu gostaria que considerasse, é o seguinte: eu disse que há esse contraste, né, da humilhação de Jesus, aqui no texto, do 13 ao 15, e também da sua exaltação, pensando desde o nascimento de Jesus, a sua humilhação, e depois a sua obra, e depois a sua ressurreição, e depois a sua exaltação, que vamos ver mais para frente. Tudo isso mostra a glória e a majestade de Jesus. Mas veja que o texto, na realidade, a ênfase aqui de Isaías, ou de Deus através de Isaías, é de mostrar a exaltação do servo, é a exaltação do Messias. Veja lá, começa o verso 13 e termina no verso 15 com exaltação. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Observe que esse texto aí é como se fosse assim, um prenúncio, um resumo sintetizado, como eu disse, daquilo que vem para frente. Jesus se humilhou, mas ele se exaltou. E a ênfase aqui do autor, a ênfase de Deus, é falar a respeito da exaltação do Messias, exaltação do servo, e não da sua humilhação. Por que eu chamo a atenção para isso? Porque a Bíblia dá esse enfoque primeiro, né? Mas também para a gente considerar o seguinte: por que Deus dá essa ênfase? Aliás, esqueci de falar, né, no verso 15 também. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca, vão ficar sem ter o que falar, diante da manifestação da glória de Jesus, depois da sua ressurreição, e com a obra que ele realizou. Fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo, etc. e tal. Mas falando a respeito e enfatizando a exaltação de Jesus. Por quê? Porque quando nós olhamos mesmo esse texto, e olhamos a obra de Jesus que ele veio realizar, nós não podemos nos concentrar na humilhação de Jesus e no sofrimento de Jesus, para despertar isso em nós, aquele sentimento de piedade, aquele sentimento de dó, aquele sentimento de comoção em relação a Jesus. Eu já contei aqui aos irmãos, já no passado eu tinha uma irmã que ela faleceu com 5 anos de idade,
Mas quando ela tinha ali por volta dos seus 3 anos de idade, eu creio, o meu irmão mais novo do que eu, ele sempre foi muito contador de história, ele sempre gostou de contar história para criança, etc. e tal, muito dado nesse sentido. E ele uma vez contando para minha irmã Deia, que faleceu, quer dizer, antes, evidentemente, né, quando tinha uns 3 anos, ele estava contando para ela a respeito da morte de Jesus. E foi contando e foi descrevendo aquilo que fizeram com Jesus, desde quando prenderam Jesus, os discípulos abandonando Jesus, e foi indo, a coroa de espinho que colocaram, a maneira como esbofetearam Jesus, como trataram, como escarneceram de Jesus, e depois a maneira como ele foi crucificado. Quando ele terminou a sua história, que simplesmente para ele era uma história de Jesus, ele olhou e a Deia estava chorando. Era uma criança inocente, mas só de ouvir o relato da morte de Jesus, do que fizeram com Jesus, dessa tremenda e pavorosa humilhação que fizeram com Jesus, a Deia estava lá em prantos, chorando, evidentemente com dó de Jesus. Quantos que assistiram a Paixão de Cristo, lá do Mel Gibson, também choraram, e choraram muito durante a crucificação, aquelas afrontas, aquele sofrimento que era tão vívido, tão real, e que eu creio que ainda não descreve na totalidade aquilo que Jesus sofreu. Lembrando que o texto aqui diz que ninguém foi tão desfigurado como ele foi. Alguns comentaristas dizem o seguinte, que ele nem parecia que era humano, nem parecia que era gente, tão desfigurado que ele ficou. O propósito do autor, então, é mostrar a exaltação de Jesus. Ele veio, ele passou por essa humilhação, e ele ressuscitou, e ele é manifestado na sua glória, para que nós nos concentremos não no seu sofrimento, mas na sua glória. Quando Jesus estava caminhando na via sacra que o levaria à cruz, algumas mulheres acompanhavam aquela situação, e a Bíblia diz que elas choravam e batiam no peito, que era sinal de humilhação, de dor, de sofrimento, ali, olhando aquilo que Jesus estava passando. O que Jesus disse para elas? Que bom que vocês estão se condoendo por mim. Não. Jesus as repreendeu, né? Lucas 23, 28, ele diz, filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Quando Isaías mostra, ou Deus mostra através de Isaías, essa exaltação do servo ou do Messias, é para nós nos concentrarmos na exaltação dele. Lógico que vamos considerar o seu sofrimento, sim, vamos considerar a sua obra, o que ele fez, por que ele fez, etc., mas devemos ter em mente, na realidade, o Cristo glorioso, e tão glorioso que foi que ele teve esse gesto, na realidade, virtuoso, maravilhoso, sensacional, gracioso, e faltam-nos adjetivos aí para colocar a obra, o que ele fez por nós, para concentrarmos na sua exaltação e na sua glória, e não para ficarmos penalizados dele. Quando Jesus também estava naquela entrada triunfal em Jerusalém, é a segunda vez que a Bíblia diz que Jesus chorou. E chorou por quê? Emoção? Para a festa que estavam fazendo com ele? Não. Ele chorou, na realidade, pensando naquilo que Jerusalém ia fazer e naquilo que Jerusalém ia experimentar lá na frente. Essa era a questão. Ele não chorava, na realidade, por si, ele nem era o seu intento, o seu propósito, despertar qualquer sentimento de dó. Quando nós participamos da ceia, quando nós lembramos da morte de Cristo, existe algo de tão especial, que quando nós pensamos assim, aquele que é tão glorioso, tão majestoso, se sujeitou a tamanha humilhação, aquele que se entregou na mão dos homens, das suas criaturas, homens pecadores, homens que não eram dignos nem de dirigir a palavra a Jesus, mas eram blasfêmias, eram afrontas a ele. Mas tudo isso ele passou por amor a nós. Diante de um tão grande amor que ele manifestou para conosco, nós podemos pensar o seguinte: como poderemos não amá-lo? Não sei quantos leram aqui aquele livro que nós já divulgamos há um tempo atrás, aquele livro, Conhecer Jesus é Tudo.
Tem um capítulo lá que me chamou muito a atenção, e eu creio que de alguns que leram também. Era de um jovem, que durante o tempo de estudo, ele se apaixonou por uma jovem lá da escola, e era a moça mais linda que tinha na escola. E ele possivelmente era o mais feio da escola. Os rapazes que tinham mais pinta de galã, né, tentaram namorar com aquela moça, mas todos receberam não. Mas o seu coração continuava tremendamente apaixonado por aquela jovem. Ele queria se casar com ela de qualquer forma. Mas se os outros que eram bonitões receberam o não, ele nem se atrevia. Mas um dia parece que ele criou coragem, mas levou um não. Mas ele continuou estudando na escola. Ele ficou sabendo o seguinte, que aquela jovem teria que abandonar o curso, porque ela não tinha recurso financeiro para pagar o curso. Ele trancou a matrícula dele, ele trabalhou, juntou dinheiro e conversou lá na escola, dizendo o seguinte, olha, eu vou pagar a mensalidade dela, mas ela não pode saber. Ela jamais pode saber que eu paguei. E assim fez. A direção chamou a moça e falou, não, pode continuar estudando sem problema algum. E aquela moça continuava desprezando aquele jovem. Olhava para ele com aquele olhar de desprezo. Mas um dia ela ficou sabendo o que ele havia feito. Aí ela aceitou o convite dele. E ela dizia o seguinte, como poderei não amar alguém que me amou tanto assim? E essa experiência nossa, quando nós olhamos aquilo que Jesus sofreu ali, o servo que procedeu com prudência, que foi exaltado, mas ele foi humilhado também de uma tal forma, por amor a nós. O que ele sofreu ali, as afrontas sofreu, as dores que ele sofreu, todo o escárnio, tudo aquilo que ele sofreu ali, não foi por causa de crime nenhum, porque ele não tinha crime nenhum, foi tudo por amor a nós. É a morte expiatória, a morte vicária dele, em nosso favor. E quando nós olhamos e pensamos em tudo isso, nós temos que ter esse sentimento no coração. Como poderemos não amá-lo? Alguém que fez tanto por nós, alguém que nos amou de uma forma tão intensa. Aquela moça da história, ela não só declarou um amor, nossa, que bacana que você fez. Olha, o meu coração vai ser eternamente grato a você. Mas ela não fez só isso, ela se entregou em casamento para ele, para ser a esposa dele, para dividir a sua vida com ele, para viver com ele durante todo o tempo da sua vida humana. Aquele que entende um pouco, pelo menos, daquilo que Jesus fez na cruz por nós, é alguém que vai dizer isso, como poderei não amá-lo? Mas não só amar de língua, só não é amor só de declaração, mas é alguém que vai poder dizer, eu entrego a minha vida a Ele, eu quero viver de fato para Ele. Alguém que entende aquilo que Jesus fez ali na cruz, a sua humilhação toda, vai pensar o seguinte também, como eu poderei não ter maior estima por Ele do que por qualquer outra coisa nessa vida? Mas muitas vezes a nossa estima, muitas vezes o nosso amor, ele é dividido com outras coisas, ou simplesmente Jesus é colocado lá no final da fila. Temos tantas outras coisas importantes para pensar, temos tantas coisas para conquistar nessa vida. Na realidade, o nosso amor é mais ou menos parecido com aquele do tempo do profeta Oséias. É como neblina que logo passa. É um amor que não é muito sincero, ou amor que às vezes não é nada sincero. Como poderemos nos envergonhar daquele que não se envergonhou de ser levado, crucificado naquela cruz, de passar por tudo aquilo que ele passou? Eu já falei aqui, alguns comentaristas entendem que Jesus não foi colocado, pregado lá na cruz, quase que desnudo, mas alguns defendem que ele foi colocado completamente desnudo. Mas não é possível isso. Nós não imaginamos o nosso Jesus passando por isso. Mas olha o que ele passou ali. Isso seria mais um detalhe apenas. Tudo por amor a nós. Ele não se envergonhou de morrer pelos nossos pecados. Vamos nos envergonhar dele? Hoje de manhã falamos a respeito de falar do Evangelho, de pregar o Evangelho, de criar estratégias até para falar de Jesus, mas alguns confessam, alguns não confessam,
mas geralmente vão dizer lá no seu coração e diante de Deus: eu não falo de Jesus porque eu tenho vergonha, porque vão me humilhar, vão debochar de mim, vão rir de mim. Riram de Jesus, escarneceram de Jesus, fizeram basicamente o que quiseram com Jesus. Ele não se envergonhou, ele não desistiu, ele foi até o fim. A Bíblia diz que Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Que esse seja o tipo de amor para que nós devemos ter contra ele, aliás, a favor dele ou em relação a ele. Os reis, a Bíblia diz aí que fechariam a boca, ficariam pasmos, admirados diante da exaltação. Alguns ficaram pasmos, admirados demais, quando viram o seu sofrimento, ficaram sem palavras até. E outros ficaram da mesma forma sem palavras quando pensaram na sua exaltação. Mas eu quero dizer o seguinte, que quem deve ter esse tipo de experiência, tanto de pasmar com a sua humilhação, quanto a sua exaltação, quem que é? Somos nós. Nós que vimos pela fé, aquilo que a Escritura descreve, a humilhação de Jesus por amor a nós. E quando nós olhamos e pensamos na exaltação, nós sabemos quem é aquele que deu a sua vida por nós. Não era meramente um homem, não era um homem qualquer, mas é aquele que é chamado na Bíblia de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E a esse que nós devemos tributar e render todo louvor, toda glória e toda honra. Não apenas quando nós cantamos aqui, adorai, e cantamos muito bem, adorai em majestade, né? E quando nós saímos daquela porta para fora, aí nós praticamente esquecemos de Jesus. É quase que fazemos o inverso daquilo que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós devemos nos despir do velho homem e nos revestir do novo homem. Alguns parecem que revestem do novo homem. Quando? Quando entram na igreja. E quando saem da igreja, se despem do novo homem e se revestem do velho homem, que se corrompe com os seus feitos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós possamos olhar para aquilo que a Escritura revela a respeito de Jesus. Aqui é só vamos dizer assim, um vislumbre daquilo que nós vamos ver para frente, tratando sobre o Messias sofredor. Pensando em quem ele era, pensando no que ele fez por nós, qual foi o efeito daquilo que ele fez por nós, e qual foi o resultado disso, e qual que é a atitude de Jesus em relação à sua obra que ele realizou em nós. Está lá no final do capítulo 53, mas veremos com mais detalhe em outras ocasiões. Até lá, eu só desafio os irmãos a considerarem. Nós que pela fé entendemos aquilo que Jesus sofreu, não pelos seus pecados que ele não tinha, mas pelos nossos pecados, pagando efetivamente, demonstrando e provando o seu grande amor para conosco. Este amor que é requerido de nós. Uma vez que nós experimentamos esse amor, devemos tributar a ele esse amor. Amor que se expressa nas nossas palavras, naquilo que nós cantamos, naquilo que nós oramos, mas nas nossas atitudes, até mesmo na nossa participação nas atividades onde o povo de Deus está reunido, onde Jesus diz, se estiverem 2 ou 3, eu vou estar no meio dele. Se você entende isso, com certeza amanhã, segunda-feira, dia de reunião de oração, lá no Zaira, você que entende a obra que Jesus fez para te resgatar, para te libertar do império das trevas e para te transportar para o reino do Filho do seu amor, se você tiver oportunidade, você vai estar lá conosco agradecendo a Deus, você vai estar conosco honrando e demonstrando o seu amor para com Ele e para com a sua obra também. Não quero dizer que aqueles que não estarão, não é porque não amam, não é exatamente aí. Mas eu quero que você pelo menos reflita um pouquinho sobre isso. E quem sabe Deus toca no seu coração e nós vamos ter a alegria de contar com a sua presença lá. Aqueles que já foram um dia e estão meio esquecidos, e aqueles que possivelmente nunca foram, vamos nos alegrar também com a sua presença lá. E aí depois na quinta-feira, e depois no domingo de manhã, e em outras ocasiões também. Que Deus abençoe-nos. Amém.